Olá, essa é a segunda aula do curso de Criatividade do Inova PE. Nela, veremos como e onde nasce a criatividade, quais as suas relações com a inteligência e como ocorre o processo criativo. Como você pode ver no slide, há diferentes explicações sobre o que é e como funciona a criatividade. Para fins práticos, focaremos em como funciona esse processo dentro da nossa cabeça. Por isso, escolhi a abordagem neurocientífica. Todo cérebro é composto de substância cinzenta e substância branca. A cinzenta é composta de corpos celulares de neurônios e inclui regiões do cérebro envolvidas no controle muscular, percepção sensorial, como visão, audição, memória, emoções e fala, processamento e cognição. A substância branca é um conjunto de células que dá apoio à cinzenta, sendo formada principalmente por axônios, que contêm mielina e por isso dão a cor branca. Ela serve para proteger, dar forma e isolar eletricamente. Então, quanto mais massa cinzenta, maior a capacidade dos neurônios de fazer ligações rápidas e diretas. E isso é inteligência. Mas os cientistas descobriram que o cérebro criativo não segue esse padrão. Para a criatividade, a quantidade de massa cinzenta importa menos. O que importa mesmo é a quantidade de massa branca. E quanto menos massa branca, melhor. A massa branca organiza a massa cinzenta, e quanto menos massa branca, mais desorganizado será o cérebro. Um cérebro desorganizado te leva a fazer várias associações improváveis e ter respostas mais criativas. Assim, você vai além do óbvio. Agora, imagine a mente como uma janela aberta. A atenção consciente quer entender o que se pode ver através dessa janela. Mantenha o foco nisso e deixe de lado tudo ao redor. Quando o corpo relaxa e a consciência sai de cena, o inconsciente toma as rédeas da atenção e passa a analisar elementos até então ignorados. É como se o consciente focasse só o palco iluminado e o inconsciente captasse o teatro como um todo. Por isso, as chances de conexões inusitadas acontecem no estado inconsciente. Mas quem desliga e liga essas variações da mente é o lobo frontal, que está presente no córtex cerebral. Como você pode ver aí na imagem, esse lobo funciona como a babá do nosso cérebro. Em testes de associações de palavras, pesquisadores constataram que quando o lobo temporal direito tem mais atividade e o lobo frontal menos, o inconsciente toma conta e a ideia nasce. Essa é a explicação neurocientífica para aquilo que na Grécia Antiga se chamava inspiração divina. Você se lembra dela? As musas inspiradoras? Para surgimento de ideias acontecer, neurocientificamente falando, o lobo frontal precisa sossegar, o que se resume em uma simples ordem: relaxe. É por isso que tantas ideias aparecem enquanto cantarolamos no banho, ou na mesa de um bar, por exemplo. Uma pesquisa da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, mostrou que pessoas que beberam até 3 latas de cerveja, portanto estavam mais relaxadas, ficam mais criativas. Cinema, música ou meditação funcionam da mesma forma, mas isso é um tanto quanto pessoal. Você precisa encontrar algo que faça o seu cérebro tirar o foco do problema e ir para outros lugares. E como tudo na vida, isso também tem limite. Para a ideia criar corpo, o consciente precisa retomar o lugar. Lembre-se, para a ideia ser criada, você relaxa. Para ela ser colocada em prática, o consciente reassume o comando. O truque aqui consiste em brincar um pouco com o cérebro, com essa dinâmica do cérebro. Quando você estiver nervoso, pare um pouco o que estiver fazendo, tome um banho, depois volte. Então, quanto mais relaxado você estiver, maior a capacidade de associação o seu cérebro vai ter. Quanto mais acelerado, menos coisas você, ou seja, o seu consciente, vê pelo caminho. Por isso é que o café é um aliado de escritores. O jornalista americano Truman Capote escrevia seus livros esticado, na cama ou no sofá,
com um cigarro na mão e um café, mas às vezes um martini, do lado. Vale lembrar que a criatividade envolve a transformação de nossos talentos, conhecimentos e visão em uma nova realidade externa original e valiosa. É a habilidade de combinar elementos existentes, conceitos, técnicas, objetos e materiais para gerar novas ideias e soluções para os desafios e problemas do nosso dia a dia. Por exemplo, você está vendo aí no slide que Gutenberg combinou a prensa de uvas e os moldes de cunhar moedas para produzir a sua impressora. Então, do esmagamento das uvas, ele isolou e extraiu o conceito prensa. Da cunhagem de moedas, ele extraiu o conceito gravação. Então, ele combinou esses dois conceitos e os transferiu para impressão de livros. Essa habilidade, ela pode ser desenvolvida. Para tanto, a gente deve estar ciente de que ela resulta da combinação de vários fatores, tanto internos quanto externos ao indivíduo. Aqui são mostrados alguns, como características individuais, como a personalidade, aqui entendida como a disposição para correr riscos, o temperamento, que seria a capacidade de enfrentar críticas, incompreensões e persistir em seus planos, a motivação, que seria o firme desejo de fazer algo diferente, ou seja, ignorar a multidão e explorar novos caminhos profundamente e sem restrições, e habilidades mentais, que seriam os talentos e as inclinações naturais que definem as nossas habilidades de produzir valor. Também entra aqui a harmonia entre o seu trabalho e suas habilidades intelectuais, o acerto na escolha de um campo de atividades que lhe ofereça a oportunidade de exercer plenamente seus talentos e inclinações. A competência profissional, que seria o domínio dos conhecimentos necessários ao pleno exercício de suas atividades, também conta. Contudo, não se deve ignorar que muitas soluções criativas são resultantes da combinação de conceitos e conhecimentos de diferentes campos de atividades, como a prensa de Gutenberg, por exemplo. Escapar dos estreitos limites de sua especialização pode ampliar significativamente a sua capacidade criativa. Um ambiente de trabalho que estimule a procura de novas ideias também ajuda. Um ambiente que valorize as contribuições para a criação de novos processos e produtos e que combata todas as formas de bloqueios à criatividade. E por último, o conhecimento do processo criativo, como ele funciona, quais as suas etapas, que obstáculos podem bloquear a nossa mente e que técnicas a gente pode usar para superar esses obstáculos. Eu acredito que a condição mais importante para o desenvolvimento de nossa capacidade criativa seja a compatibilidade entre nossas habilidades mentais e nossas atividades. Nós só podemos nos tornar criativos quando há harmonia entre nosso trabalho, nossos talentos e nossas competências pessoais. Então, a verdadeira criatividade é impossível sem alguma medida de paixão por aquilo que a gente faz. O melhor modo de ajudar as pessoas a maximizar o seu potencial criativo é então permitir que elas façam algo que amam ou que acreditam que está de acordo com com o que elas sonham, com o que elas querem gerar na sociedade, trazer algo de bom. Então, as habilidades mentais, elas resultam do nosso perfil de inteligência e expressam a capacidade de raciocinar, compreender ideias, resolver problemas e também aprender. Então, a visão tradicional de inteligência tem sido fortemente desafiada nos últimos anos, especialmente por essa teoria aí, a teoria de múltiplas inteligências de Howard Gardner. Então, segundo Gardner, ao invés de haver um único tipo de inteligência, como às vezes a gente é levado a pensar, as pessoas são vistas como possuidoras de um conjunto de tipos de inteligências relativamente independentes. Essa teoria explicaria, por exemplo, as diferenças de habilidades entre as pessoas para lidar com assuntos distintos, como matemática, música, comunicação verbal ou escrita. Então, em seus estudos, Gardner identificou 9 tipos de inteligência que estão descritas nos próximos slides. A gente vai começar falando da inteligência
Demonstra a habilidade de pensar logicamente, reconhecer padrões, trabalhar conceitos abstratos. Então, ela estaria mais associada ao pensamento científico e matemático. Né? Aqui se encontrariam os engenheiros, matemáticos, cientistas. A próxima inteligência é a visual espacial. Ela seria a habilidade de visualizar objetos e dimensões espaciais e de criar imagens internamente. Ela também diz respeito à sensibilidade para cores, para linhas, para o espaço, para formas geométricas e para relações que existem entre esses elementos. Então, ela, consequentemente, também compreenderia a capacidade da pessoa se orientar em grandes espaços, como metrópoles, como desertos, como mares ou florestas. Então, nesse grupo, a gente pode conter aqui os escultores, os arquitetos, os navegantes, urbanistas. A inteligência musical seria a capacidade de distinguir sons e de criar, interpretar e apreciar música. Seriam as habilidades apresentadas por compositores, por músicos, por dançarinos. A próxima inteligência é a interpessoal, é aquela entre pessoas. Então, ela demonstraria habilidade para entender as intenções, os desejos, as motivações dos outros. Então, é uma habilidade de comunicação que está relacionada à persuasão. Políticos, religiosos, vendedores e professores estariam nesse grupo. A inteligência intrapessoal é aquela que é encontrada em pessoas mais introspectivas, mais intuitivas. Então, seria aquela capacidade de autoconhecimento mais aguçada, de interpretar sentimentos, medos e motivações não só de si próprio. Então, exemplos são escritores, psicoterapeutas, conselheiros. A inteligência naturalista é aquela apresentada por pessoas que são talentosas em observar, em entender, organizar e classificar, especialmente categorias encontradas na natureza. Então, como exemplo de pessoas que têm essa inteligência mais aflorada, nós podemos citar botânicos, zoólogos ou biólogos, bibliotecários. Já a inteligência corporal sinestésica, ela está relacionada ao conhecimento do corpo e à habilidade de controlar seus movimentos. Seria o potencial de usar o corpo para a dança, para os esportes. Então, esportistas, atletas, dançarinos estariam incluídos nesse grupo. Ou melhor, eles teriam esta inteligência mais desenvolvida. A verbal linguística seria a habilidade para usar palavras e a própria linguagem verbal escrita. Então, são aquelas pessoas que têm habilidade para falar diversos idiomas, né? A linguagem como meio de guardar e lembrar informações. Então, a gente pode incluir aqui escritores, jornalistas, poetas. Mas é importante lembrar que essas inteligências elas não são mutuamente excludentes. Elas agem combinadas e se reforçam mutuamente. Então, cada pessoa vai apresentar uma combinação única de inteligências em tipos e graus variados. E seria essa combinação que definiria as habilidades criativas do indivíduo, ou seja, a sua capacidade de lidar com problemas e oportunidades. Então, algumas pessoas são compositores criativos, mas podem ser um fracasso, como atletas, ou ter dificuldades para se relacionar com outras pessoas. Na verdade, há tantas formas de criatividade quantas são as possíveis combinações desses 9 tipos de inteligência. A teoria de Gardner traz uma visão nova e esclarecedora sobre a relação entre a criatividade e a inteligência, e como a gente pode aprimorar essas habilidades criativas. Nós podemos considerar que a criatividade ela resultaria não somente do nosso nível de inteligência, como a gente viu, principalmente no esquema neurocientífico, mas também do nosso perfil de inteligência e da escolha de um campo de atividade compatível com esse perfil. A criatividade ela floresceria, então, muito mais quando existe paixão pelo trabalho. E somente vai haver paixão quando a gente tiver a oportunidade de seguir a nossa vocação e aplicar os nossos talentos. Agora a gente vai falar de um processo chamado processo criativo. Esse processo criativo ele foi engendrado por Roger von Oesch. Ele é escritor, inventor, fundador e presidente da Creative Think, empresa de consultoria localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, especializada em criatividade e inovação.
O Von Erich é PhD em História das Ideias pela Stanford University e seus seminários e produtos motivam milhões de pessoas e empresas, incluindo a Coca-Cola, a Disney, a Apple, a Intel e até a NASA. Então, o processo criativo que será exposto a seguir, ele é baseado em um dos seus livros, Um Chute na Rotina. Quem quiser adquirir esse livro para se aprofundar nesse processo, eu super indico. Ele diz que desenvolver o potencial criativo é ser capaz da pessoa ocupar ou interpretar 4 papéis essenciais do processo criativo, dentro da solução de problemas e dentro da vida cotidiana. Então, para cada personagem dessas, eu coloquei uma frase que exprime bem essa persona, né? O que essa personagem traz. Então, a base do nosso processo criativo está na curiosidade. É o perguntar por quê, é o explorar. Então, ao iniciar um processo de criação, é extremamente importante assimilar o máximo de informação possível. E para isso é necessário aqui entrar o papel do explorador, ou seja, ter curiosidade, pesquisar, ouvir os outros, estudar, buscar informações em áreas diferentes. Como disse um psicólogo chamado Abraham Maslow, para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. Então, estar com a mente aberta é um fator preponderante para o sucesso de uma boa exploração. Excluir os preconceitos, as visões ultrapassadas, porque isso vai levar a um interesse maior e, consequentemente, a um aprendizado melhor. O explorador é aquele que gera volume criativo. A curiosidade, ela subjaz na base do processo criativo. Tanto é que a fase mais criativa da nossa vida é a infância. Então, o explorador ele se pergunta: o que eu sei sobre o assunto? O que eu não sei sobre o assunto? Nessa etapa, o foco é sobre o levantamento de ideias e informações, perguntas, dúvidas, que é a matéria-prima da criatividade. Então, o foco aqui é gerar volume de informações. Então, concluída a etapa de exploração, começa a etapa de criação, e é justamente aqui que o artista entra em campo. Fazendo comparação com a produção de um produto, por exemplo, por uma fábrica, onde a matéria-prima sofre uma transformação para formar um produto, o artista é exatamente a transformação, é a criação, já que ele transforma a informação, que é a matéria-prima levantada pelo explorador, em ideias, que são o produto. Um modo interessante de você exercitar o artista é sempre se perguntar: e se? E criar inúmeras possibilidades para diversas situações. Algumas delas até inusitadas, mas nesse instante o importante é praticar e, em determinado momento, uma ideia até boba pode se tornar genial. Existe uma excelente frase citada no livro que ilustra bem esse momento, que é a seguinte: se você não pergunta suficientemente por que isso, alguém vai perguntar por que você. Essa frase é de um inventor chamado Tom Hirschfeld. Então, o artista é aquele que sintetiza as informações. Ele traça e analisa as ideias, aproveita e lapida o volume de ideias e informações geradas pelo explorador. Nessa etapa do processo, é importante focar na livre sintetização das ideias levantadas pelo explorador e deixar a avaliação do processo nas mãos do próximo personagem, que é o juiz. Então, o que o artista tem que fazer é relacionar os pontos, dar coesão às ideias geradas. Um dos grandes problemas da criatividade e das organizações é o seguinte: se um artista ficar se questionando se a obra está ficando boa ou não, ele para no meio do processo. Sabe aquele hábito que muita gente tem de escrever um parágrafo e apagar? Nessa personagem aqui, nem pensar. O correto nessa fase é você fazer vários rascunhos e depois lapidar. Afinal de contas, você sabe o que você precisa para ter uma ideia boa? Várias ideias ruins. Então, o explorador ele gera volume de informação. O artista ele analisa e sintetiza, ou seja, ele quebra e unifica. O juiz é a personagem mais analítica, objetiva e tomadora de decisões. Nessa etapa, as pessoas devem se perguntar se vale a pena gastar dinheiro, tempo e esforço na ideia. Então, para tomar decisões, o juiz utiliza seus pressupostos, sua cultura, seu conhecimento. E isso muda muito de pessoa para pessoa. Portanto, uma ideia ruim para alguns pode ser uma grande fonte de dinheiro em outras mãos. Nesse momento deve ocorrer a decisão de dar continuidade ou não ao que foi proposto, e conforme o atleta americano Grant Hendricks citou,
Se você gasta muito tempo no aquecimento, pode perder a hora da corrida. Se não se aquece, não atingirá a fita de chegada. Então o juiz ele deve se perguntar: o que há de positivo nisso? O que precisa ser aprimorado? Ele julga e avalia, mas lembre-se que avaliar não é focar nos pontos negativos. O propósito da avaliação do juiz é melhorar o processo criativo através do aprimoramento. Então, nessa etapa, é importante você focar no que precisa ser aperfeiçoado, melhorado. A luz é dada sobre ações e ideias que visam aperfeiçoar o que precisa de melhoramento. Então, em primeiro lugar, você precisa ver o que há de positivo na ideia. Em segundo lugar, o que precisa ser melhorado. O objetivo é melhorar a ideia para poder investir nela. E para finalizar, entra em ação quem? O guerreiro. Ele vai colocar a ideia em prática. Essa é a hora de tentar agir, certo? Segundo o nosso amigo, mestre Yoda, da série Star Wars, tentar não existe, só existe fazer ou não fazer. Aqui é o momento de você colocar a mão na massa, de agir, de sair do campo das hipóteses e das ideias para o campo dos fatos, pois as análises já foram feitas pelo juiz e cabe ao guerreiro brigar para fazer valer a ideia concebida. Por mais brilhante que sejamos nos outros 3 papéis, se a gente tiver um guerreiro preguiçoso, isso é suficiente para o fracasso, porque o guerreiro deve se perguntar: o que eu necessito para pôr em prática essa ideia? O guerreiro ele vai transformar a ideia em um evento concreto, ele vai transformar a hipótese em uma ação prática, busca fontes de apoio. Então, o que é uma boa ideia? É aquela que foi colocada em prática. Até ser colocada, ela vai ser apenas uma ideia. Então, não tem como saber se ela é boa ou não. Então, de um modo geral, essa é a ordem utilizada para colocar uma ideia em prática, né? Mas vale lembrar que não será sempre assim. Às vezes é preciso usar o explorador junto com o juiz. O guerreiro pode vir antes do artista, para evitar perda de tempo. Enfim, podem ocorrer inúmeras combinações que se adaptam a cada situação. Na prática, na verdade, muitas vezes é difícil perceber quando a gente está utilizando certa personagem, até porque elas ocorrem de forma simultânea em alguns casos. Mas o que é importante lembrar aqui é que esse não é o nosso objetivo aqui nessa aula. O importante é você entender quais as etapas que formam um processo criativo. Na maioria das vezes, as pessoas não têm nenhum conhecimento sobre esses papéis, mas os utilizam de forma inconsciente, buscando conhecimento, criando, analisando e colocando em prática. É interessante perceber que o processo é cíclico e interativo, dividido em etapas. Em trabalhos em grupo, é importante definir os momentos para a atuação de cada uma dessas personagens. Um dos principais papéis de um gestor ou empreendedor é fazer com que sua equipe seja capaz de resolver problemas. Ou seja, não dependa de você para resolver todos os problemas. E o problema de qualquer organização, vale lembrar, não é ter problemas, é ter sempre o mesmo problema. Então chegamos ao final da segunda aula. Eu gostaria que você refletisse sobre algumas questões. Por exemplo, você se permite explorar e interrelacionar os seus diferentes tipos de inteligência? E na sua empresa? Lá é um ambiente estimulante nesse quesito? Internalize bem esses 9 tipos de inteligência e as 4 diferentes personagens do processo criativo antes de nós passarmos para o tema da próxima aula, que são os fatores que facilitam e bloqueiam a geração de ideias criativas tanto em nível individual quanto organizacional. Boas atividades e bons estudos!